A gente tem informação agora que o embate entre as forças americanas e venezuelanas foi muito mais sério do que a gente sabia no primeiro momento, né? É lógico, os Estados Unidos se saíram ganhadores sem nenhuma dúvida, mas a gente sabe agora que a equipe de segurança do Maduro, havia todo um pelotão de segurança do Maduro ali, um monte de gente, talvez uma companhia inteira de segurança do Maduro, e morreu todo mundo. Foi todo mundo morto pelas forças americanas, o que faz sentido, porque os americanos não queriam entrar em combate, então era muito mais fácil simplesmente matar todo mundo com um míssil, com uma bomba, e nem entrar em combate com eles, né? Mas foi aquele negócio. Eram soldados militares, é o que eu falo para vocês. É triste que tenham morrido, é lógico que é triste que tenham morrido, mas não são vítimas inocentes, não são civis. No momento que você é um milico, não tem jeito, meu amigo, tu tá botando o seu na reta pelo país, né? Isso pode ser bom quando o país está vivendo uma normalidade democrática, quando o país busca um lugar no mundo de forma legítima, como a Ucrânia, por exemplo, como tantos outros países por aí. É uma coisa positiva você ser militar, mas no momento que você começa a apoiar ditadores, uma hora, meu amigo, é isso daí mesmo que acontece contigo. Vamos ver o que aconteceu aqui. E outra coisa que estão falando, que a Delcy Rodrigues, eu sempre confundo com Dercy Gonçalves. A Delcy Rodrigues, algumas pessoas estão suspeitando que ela teria vendido Maduro para o Trump, mas não é isso que consta. Segundo as informações que a gente tem aqui, houve negociação para o Maduro sair e deixar a Delcy Rodrigues tomar conta do país, mas o Maduro se recusou. Houve uma proposta para ele ir para os Emirados Árabes Unidos, para ele ir para a Turquia, ele recusou, e no final das contas os Estados Unidos falou: quer saber do negócio? Vai ser desse jeito mesmo. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Mundo em Revolução, e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela, hoje dia 4 de janeiro de 2026. São 6 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 5 da tarde lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo, e as notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Hermes Ogrin, Digidin, Sou Foda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, teve esse comunicado aqui do padrinho, né, que é o chefe das Forças Armadas venezuelanas, da FAMB, e ele falou que está se preparando, está fazendo todo a consolidação do que está acontecendo, unindo todas as partes, não sei o que lá, e em determinado momento ele falou isso daqui, olha só, o Sam Pancha separou aqui pra gente exatamente o momento que ele fala sobre o ataque e das pessoas mortas nesse ataque, né? Os militares mortos. Ok, militares são pessoas, mas como eu falei para vocês, o militar, no momento que ele aceita servir o país, ele está botando a sua vida a serviço do país. E se ele aceita servir um país de um ditador, só lamento, né? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro. Hecho perpetrado ayer, sábado 3 de enero, de los Corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes. Ou seja, o cara está dizendo que repudia o sequestro do Maduro e pipipi, popopó, isso aí ninguém interessa, mas diz que depois de terem assassinado boa parte da equipe de segurança. Não, meu amigo, equipe de segurança militar não é assassinato, é combate, né? Os caras aceitaram essa coisa e no momento que aceitaram servir a um ditador, sabiam que estavam fazendo da própria vida. Saiu o comunicado aqui falando sobre os 18 soldados falecidos confirmados só na casa do Nicolás Maduro e da Cília, né? Lembra, a gente mostrou que havia todo um batalhão ali, um complexo de vários quartéis militares ali na região do Forte Tiúna, e aí tinha uma casinha que era a segurança do Maduro, ali era um grupo de militares que fazia a segurança do Maduro, e aparentemente foi todo mundo ali, ó. O chefe da segurança do Maduro, Juan Escalona, morreu na operação de extração. Outros 18 falecidos, além do Juan Escalon. O primeiro-tenente Neymar,
Elizabeth Paes Torres, o Lenin Osório Ramírez, Yendris Christopher Gregório Barreto e Jamiper Josué. Eu não vou ler o nome de todo mundo, não. 18 mortos no total, mas é aquilo que eu falo para vocês. Eram 18 soldados, estavam ali protegendo um ditador. Então foram mortos dentro de uma ação militar que está perfeitamente razoável, né? Aqui aparece um deles, aqui, esse aqui eu acho que é o principal, que era o chefe da segurança deles, aparece aqui do lado do Maduro e da Cília, e ele já foi prestar conta junto com os outros todos que estavam ali, né? Não foi só eles, tá? Não foi só 18 mortos, não. Teve mais mortos também nos outros quartéis lá do Forte Tiúna. Mas esse daqui foi o ponto mais afetado, que foi justamente o pessoal que fazia a segurança do Maduro. Tem aqui também outra lista de pessoas mortas de outros batalhões aqui. Tem uma lista de gente mortos nesse aqui. Realmente é inevitável, né? Mas são militares, não tem nenhum civil. A gente já tinha falado no vídeo de ontem que nos hospitais da Venezuela, nos hospitais de Caracas, não deu entrada nenhum civil ferido, nenhum civil morto, né? Com ferimentos sérios. Pode ter sido ferimento leve, pode ter tido alguém, né? Aqui, ó, a gente tem a imagem aqui de um Igla sendo lançado contra o helicóptero americano, tá vendo? Isso aqui é um Igla. Lembra que a gente falou que esse era um dos grandes problemas de uma operação de helicóptero americana em Caracas? Porque os venezuelanos têm um monte de Iglas, né? O Igla, ele não tem uma precisão muito boa, não, ele não tem uma capacidade muito boa, mas os venezuelanos têm um monte, né? E aí quando você tem um monte, acaba que um ou outro pode atingir, pode acertar o alvo e derrubar um helicóptero, ou derrubar um avião, ou derrubar um elemento aéreo qualquer, né? Lembra que foram mais de 150 aviões no total, objetos voadores, né? Entre aviões, drones, helicópteros, foram usados para essa extração do Maduro, né? Todos os sistemas de defesa antiaéreo sérios foram destruídos pelos americanos, mas os Iglas são difíceis, porque o Igla é aquele que você bota no próprio ombro aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um exemplo do pessoal usando o Igla, tá vendo? É um lançador de foguete, o foguete é lançado, você mira e coisa e tal. É uma coisa portátil, né? E, de novo, ele não é uma coisa muito boa, não, tá? É difícil de acertar alguma coisa com isso, mas eles têm um monte desses, né? Então, você vê aqui que teve caso de Iglas que chegaram a ser lançados contra helicópteros americanos, e a gente sabe que pelo menos um helicóptero americano foi atingido, não foi derrubado, tá? Ele foi atingido, teve feridos entre os soldados americanos que estavam nesse helicóptero. No momento que o helicóptero estava voltando já, ele foi atingido, não sabemos se foi pelo Igla, tá? Pode ter sido por alguma outra coisa. De qualquer forma, não teve nenhum militar americano morto, apenas feridos, e o helicóptero também teve danos, mas não foi derrubado, né? Outra coisa que foi noticiada pela The Economist, a Venezuela está chateada com os oficiais cubanos, né? A gente sabe que tinha um grupo de cubanos, não sabemos se era esse grupo aqui que estava junto com o pessoal ou se é algum outro grupo, e que estava encarregado de proteger o Maduro e não conseguiram proteger o cliente, não conseguiram proteger o Maduro, né? A Delcy Rodrigues estaria irritada com os cubanos, aponta a The Economist. Isso aqui é uma informação importante, por quê? Porque, de novo, havia a suspeita, ou algumas pessoas têm a suspeita, de que a Delcy Rodrigues teria vendido o Maduro para os americanos. Eu não descarto isso não, mas como eu falei para vocês, eu acho que não foi isso que aconteceu não, tá? Eu acho que eles estavam negociando até, mas no final das contas acabaram não chegando a um acordo e os Estados Unidos resolveram agir. Tá aqui, ó. Delcy Rodrigues e o irmão dela, o Jorge Rodrigues, tiveram encontros secretos em Doha com intermediários do Catar, ligados à realeza dos Emirados Árabes Unidos, que agiram como canais do presidente Trump para discutir, para negociar a saída do Maduro. Então, ou seja, o Catar e os Emirados Árabes Unidos estavam negociando com o Maduro uma maneira de encerrar esse negócio em nome do Trump. E uma proposta inicial apresentada pelos Estados Unidos era: o Maduro sairia e continuaria na Venezuela. Os Estados Unidos tiraria as acusações contra ele. Mas as companhias americanas teriam acesso completo e a Delcy Rodrigues assumiria o controle. Essa proposta falhou, o Maduro não aceitou essa proposta. Uma segunda proposta sugeria que a Delcy Rodrigues iria liderar uma transição de governo, com Maduro indo ao exílio no Catar e na Turquia. Os Estados Unidos rejeitaram essa proposta, bem como por conta de medo de ter um madurismo sem o Maduro, ou seja, uma mudança muito pequena no regime. Ou seja, eles não queriam que o Maduro simplesmente saísse, eles queriam o Maduro preso como ele está neste momento. Então, ou seja, houve negociação
que previa que a Delcy Rodrigues iria tomar conta da Venezuela de qualquer forma? Havia, já estavam negociando isso. Houve várias negociações nesse sentido, esperando que a Delcy fizesse exatamente o que os Estados Unidos quer. Entregue as companhias de óleo que foram estatizadas pelo Hugo Chávez lá em 2009, devolvam para os americanos e promova a mudança do regime, promova eleições na Venezuela, né? A Delcy Rodrigues é agora a presidente interina da Venezuela e relatórios indicam que o Maduro não estava ciente dessas conversas, sequer que essas conversas estavam acontecendo. Mas, de novo, o Maduro se recusou a sair. Parece que teve também o pessoal falando que as dancinhas do Maduro ajudaram a tomar a decisão, porque o Trump encarou as dancinhas do Maduro como um negócio... O Maduro estava certo de que o Trump estava blefando, que o Trump deu taco, que não ia fazer nada. Não era só o Maduro que estava pensando isso não, tá? Muita gente estava pensando, eu estava pensando, né? Mas realmente o Trump calou todos nós, a verdade seja dita, né? Agora, o pessoal está colocando aqui o seguinte, comparado com a captura do Maduro, que foi um plano muito bem feito, funcionou tudo 100%, cara, não tem como dizer. Você pode não gostar do Trump, você pode ser um esquerdista de merda que gosta do Maduro, mas você tem que reconhecer que o plano funcionou muito bem. Foi um plano excelente, milimetricamente operacional, funcionou, só eliminou militar mesmo, né? Eliminou os militares todos ali da segurança do Maduro, e enfim... Funcionou muito bem, mas o plano para o depois na Venezuela está bem confuso e não se sabe muito bem, né? O Rubio fez uma entrevista hoje e não falou nada. Agora o pessoal disse aqui, ó, que isso pode significar duas coisas, tá? Pode significar que a administração está querendo manter as suas cartas fechadas, ou seja, que o Trump já tem um plano para essa parada toda, ele só não pode falar qual é esse plano. Então existe essa possibilidade, é verdade. Pode ser que já exista um plano muito mais elaborado sobre como... O Trump falou que vai cuidar da Venezuela, que ele vai gerenciar a Venezuela. Pode ser que tenha um plano muito mais elaborado nessa história que a gente só não esteja sabendo por questão de segredo. É uma possibilidade realmente, tem que reconhecer. Ou então eles ainda estão trabalhando em como será esse plano, né? Até onde eu vejo, a administração Trump está escolhendo ser um pouco pragmática. Trabalhar com alguém que ainda está dentro do sistema venezuelano, ao invés de apostar todas as fichas na Maria Corina Machado, que na verdade nunca teve um plano pós-Maduro de qualquer forma e seria rejeitado pelo exército venezuelano. É aquilo que eu falei para vocês. Eu concordo nisso, tá? Eu só acho que os Estados Unidos poderia botar ela como uma figura de frente e botar outras pessoas por trás para cuidar desse assunto. Mas enfim... O fato é que se botasse só a Corina Machado lá na presidência, o exército ia dar um golpe, ia derrubar ela, ia matar ela, sabe-se lá, né? Isso é provavelmente a coisa certa a fazer, né? Colocar o Machado e o González iria requerer que os Estados Unidos destruísse todo o sistema chavista, o que iria requerer um bocado de dinheiro, né? Com muita gente lá, um tempo demorado, um esquema tipo do Iraque, né? Se esse plano vai funcionar ou não, a gente não sabe. Os Estados Unidos estão tentando transformar a Venezuela num estado pró-Estados Unidos, trabalhando com as mesmas pessoas que não gostam desse cenário e que sustentaram o chavismo por 2 décadas, né? Vai ser uma coisa difícil de fazer. A administração Trump está dando a Delcy Rodrigues a chance de provar o valor dela. Parece para mim que se ela não atender as expectativas do Trump, a pressão vai subir contra ela e rapidamente ela vai ser tirada também por meios militares. O Trump já falou isso, né? Trump disse que a vice-presidente Delcy Rodrigues vai pagar um preço ainda maior do que Maduro se ela não fizer o que é correto. Ou seja, ela tem que obedecer o Trump. Bom, com relação à situação lá na Venezuela, o André Chaldes traz aqui pra gente que a cidade está calma, as estações de serviço funcionam pelo menos até meio-dia, ou seja, a estação de serviço é posto de gasolina, tá funcionando. Os centros comerciais estão abertos, mas poucas lojas estão abertas, então muita gente está optando por não abrir loja com medo de problema, né? A maioria dos supermercados abriram essa manhã, então isso é uma coisa positiva, porque lembra que ontem teve muito pânico, né? O pessoal querendo comprar comida porque não sabe se vai funcionar as coisas, né? A maioria dos bares e biroscas estão fechados, poucos carros circulando nas ruas e o regime convocou uma manifestação de apoio ao Maduro, mas poucas pessoas apareceram lá. A cidade está parada. Então isso aqui foi o relatório da Carla Ávila Morillo, que é uma correspondente, uma jornalista lá da Venezuela, né?
O pessoal está colocando muita crítica das esquerdas mundiais, mas o pessoal da Venezuela está comemorando pra caramba a queda do Maduro lá na Venezuela e fora da Venezuela, né? Até o Nômade Raiz, cara, fez um vídeo aqui falando, pô, que negócio estranho é esse, pô, o pessoal criticando tirarem o Maduro. O Maduro é um ditador, pô. O Nômade Raiz foi um brasileiro que foi lá só pra fazer reportagem, pra mostrar o dia a dia da Venezuela e quase foi preso lá, quase não conseguiu sair da Venezuela, quase foi parar lá no helicoide lá. Então, ou seja, que negócio é esse, pô? O cara é um ditador, não tem como elogiar o Maduro, como defender o Maduro, né? Bom, é verdade que o pessoal tá lembrando aqui, ó, que as refinarias da costa do Golfo, lá no Texas, tendem a ganhar muito com essa nova mudança, né? O petróleo da Venezuela é um petróleo pesado, e as refinarias que tem ali em Houston, né, nessa região aqui do Texas, são refinarias para óleo pesado, então elas tendem a ganhar muito dinheiro com isso daqui. Mas tem gente dizendo também que a verdade é que não faz tanta diferença assim, sabe por quê? Porque elas já estão lotadas, elas têm petróleo brasileiro para processar também, o petróleo brasileiro também é muito pesado, então meio que não tem capacidade ociosa nas refinarias para óleo pesado não. É aquilo que eu falei para vocês. A Venezuela não produz tanto petróleo, assim, poderia produzir muito mais, ela tem 20% das reservas mundiais, é a maior reserva de petróleo do mundo, mas produz muito pouco, porque as empresas estão todas sucateadas por lá. Então não sei se vai fazer tanta diferença em termos de petróleo isso, mas certamente vai prejudicar a Rússia, né? Porque um pouquinho que jogue mais para baixo o preço do petróleo já vale alguma coisa. E também evita vender para a China, vai vender para o mercado aberto agora, então já é uma vantagem maior também nisso daí, né? Agora, o risco de se manter a Delcy Rodrigues no poder. Isso daqui foi uma manifestação do trem de Aragua lá em El Valle, né, em Caracas, e o pessoal está preocupado porque está todo mundo armado nisso daqui. Repara que essa daqui, ó, é a manifestação pró-Maduro. Quem é que está nessa manifestação pró-Maduro? Os traficantes, os bandidos, as gangues lá da Venezuela, né? O povo mesmo está comemorando a saída do Maduro, é lógico, né? Então, muito preocupante isso aqui. Ó. E também tem a informação aqui da Tamara Suju, que já informaram de detenções de funcionários e militares, né? Organismos de segurança e inteligência que teriam acesso à segurança de Nicolás Maduro, estão tentando descobrir quem foram os infiltrados que entregaram informações e estão saindo prendendo um monte de gente lá. Isso é uma coisa positiva se você pensar do jeito correto, ou seja, lembra, o Maduro saindo, vai haver briga de poder entre o pessoal que sobrou, e vai ter acusação de um contra o outro. Então isso facilita a enfraquecer o chavismo, talvez seja esse o plano do Trump, deixa o pessoal brigar entre si, que aí depois que o próprio chavismo se destruir lá na Venezuela, fica mais fácil os Estados Unidos realmente fazer uma interferência e colocar a Maria Corina Machado, ou o Marco Rubio, ou alguém que seja, né? Aqui, ó, olha só o que diz o pessoal aqui. Ó. Por que o governo americano decidiu negociar com a Delcy Rodrigues? A estrutura de poder na Venezuela mudou desde o sábado 3 de janeiro de 2026. Antes dessa data, o poder estava dividido em 4 grandes polos. O Nicolás Maduro, que era o principal, que era quem mandava em tudo. Debaixo dele você tinha o Diosdado Cabello, que era um político lá também com muito poder por lá. O Padrinho López, que é o militar que controlava o exército. E a Delcy e o Jorge Rodrigues. O Jorge Rodrigues é o líder é o presidente da Câmara dos Deputados lá na Venezuela, e a Delcy era vice-presidente. Também outros políticos muito ligados ao Maduro. É lógico que essa turma toda aqui, enquanto o Maduro estava vivo, estava lá, ela estava se reunindo ali, né? Todo mundo obedece ao Maduro, o Maduro é o líder, né? Agora que você tirou o Maduro, a Delcy, ela tomou a coisa para si. Ela que está comandando. Mas eu posso imaginar que o Diosdado Cabello e o Padrinho López não estão tão satisfeitos com isso, não. Por quê? Porque, né, eles também têm o poder, né? E agora eles estão debaixo da Delcy. Antes eles eram iguais à Delcy, agora eles estão debaixo da Delcy. O filho do Maduro, o Nicolás Maduro Guerra, e os filhos e sobrinhos da Cília estão tentando grandes esforços para formar um polo de poder para, digamos, assumir o controle do pai. Mas os filhos do Maduro nunca foram muito ligados à política, eles sempre foram só filhos do pai dele. É mais como os filhos do Lula do que como os filhos do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro estão empregados na política, eles têm luz própria, eles têm comando próprio na política. E, de novo, você pode gostar deles ou não, mas eles têm luz própria na política. Os filhos do Lula não, os filhos do Lula estão só lá nas sombras, vendendo influência no governo sem aparecer, né? Para tentar uma transição para a democracia, o governo dos Estados Unidos entendeu que era necessário levar a cabo um processo de negociação com um desses fatores de poder na Venezuela, ou com a Delcy, ou com Diosdado, ou com Padrinho López.
O Diosdado não tem como. O Diosdado é o cara ligado ao tráfico. É o cara que faz o tráfico de drogas lá na Venezuela. Então ele não iria aceitar, não teria condições. Então o Diosdado foi descartado de cara. Restou o Padrinho Lopes e a Delcy Rodrigues, né? Os Estados Unidos tentou primeiro organizar uma transição com o Padrinho Lopes. Em mais de uma ocasião, os enviados especiais do Trump, tanto no primeiro mandato quanto no segundo... isso é outra coisa, vamos falar do Guaidó daqui a pouco. Isso aqui... Esse negócio de evitar a Maria Corina Machado é também decorrente do que aconteceu com o Guaidó. Vocês lembram, em 2018, o Guaidó foi empossado, presidente da Venezuela. Só que, e aí? Mudou o quê? Ele não conseguiu convencer os militares, ele não conseguiu tomar posse, ele não conseguiu fazer nada. Ou seja, o motivo pelo qual o Trump também agora está evitando botar a Maria Corina Machado é resultado do que aconteceu com o Guaidó em 2018, né? Mas enfim, parece que eles ofereceram ao Padrinho um acordo em que ele tomaria cargo do governo e o Maduro sairia do poder. Os enviados do Trump ofereceram ao Padrinho um acordo similar ao que ofereceu ao general Augusto Pinochet no Chile. O Pinochet vazou do Chile, ficava no exterior os militares fariam a transição lá no Chile, né? Mas o Padrinho Lopes nunca concordou com isso, né? Ao contrário, se aferrou ao poder e inclusive traiu acordos que havia feito com outras pessoas, com outras figuras importantes do oficialismo. Ou seja, o Padrinho é burro, antes de mais nada. É muito normal entre milicos. E o ex-ministro do petróleo, o Tarek Al-Hassami, que através do seu principal testa de ferro, Sarak Bello, tentou também conversar com os Estados Unidos para ele liderar a transição depois da saída do Maduro, né? O Lopes conversou com figuras da oposição para que o ajudassem a conseguir o apoio dos Estados Unidos, mas o governo americano não aceitou. El-Hassami estava demasiado comprometido com os iranes, ou seja, com o pessoal do Irã, e com o Hezbollah. Então esse foi descartado também. Da mesma forma foi descartado o Diosdado Cabello por causa da ligação dele com o tráfico de drogas, né? Agora, olha só, durante a tentativa, o interinato do Juan Guaidó, a administração Trump teria pronto um plano para acabar com Maduro. Só que a questão é mais ou menos parecida com a atual. O Guaidó não tinha controle sobre as Forças Armadas Bolivarianas. Os Estados Unidos tentou convencer alguns dos polos a aderir ao Guaidó, ninguém aderiu. As Forças Armadas Bolivarianas não aceitaram aderir ao Guaidó. E aí o que aconteceu? É por isso que o Trump agora não está querendo a Maria Corina Machado, porque ele teme que aconteceria a mesma coisa que aconteceu com o Guaidó. Ela seria a presidente da Venezuela, mas ninguém obedece a ela. E aí você não tem uma transição de fato, né? Então, eles estão dizendo aqui que houve acordos com os Rodrigues para liderar a transição. O plano era simples, os Estados Unidos tirariam o Maduro e o Delcy Rodrigues faria o cargo no Palácio Miraflores e seu irmão Jorge na presidência da Assembleia Nacional, do Congresso. Se por um acaso a Delcy for morta ou tirada, o Jorge vai salar, vai tomar o poder do mesmo jeito, né? E ao tirar o Maduro do tabuleiro, o presidente Trump teria só 3 opções. Entender-se com o Padrinho, foi descartado, não era confiável, já havia traído um acordo. Entender-se com o Cabello, Diosdado Cabello, não tinha chance. E com os irmãos Rodrigues, foi isso que ele fez. Agora, o que está dizendo aqui, pelo que a gente viu antes, é que eles não chegaram a um acordo. Eles chegaram a negociar com os Rodrigues, mas não chegaram a um acordo porque eles não aceitaram as condições para o Maduro sair. Eles queriam que o Maduro saísse do poder e continuasse na Venezuela. Isso era muito arriscado para os Estados Unidos. Aí eles fizeram a coisa do mesmo jeito. Aí agora vamos ver se a Delcy obedece. Entendeu a parada dos americanos? Eles não fizeram um acordo com a Delcy. Eles negociaram um acordo com a Delcy, mas ela não aceitou porque envolvia tirar o Maduro para fora do país. Só que agora tirou o Maduro. E aí agora ela tem que, a única alternativa que ela tem é essa, né? Ninguém gosta desse tipo de acordo. Todo mundo sabe quem é Delcy Rodrigues e todo mundo sabe quem é Jorge Rodrigues. A pergunta é, as outras opções eram melhores? O que importa é que Maduro não está lá. Maduro está preso nos Estados Unidos e ainda que a estrutura do regime na Venezuela se mantenha intacta, a ditadura se encontra ferida de morte e ameaçada. Agora sabem que o Trump está falando sério, assim como mandou buscar Maduro, amanhã pode buscar qualquer outro. Além disso, ele não está falando aqui, mas como eu disse para vocês, existe a expectativa de briga desses 3. Então acho que isso é a proposta do Trump nessa história, né? O Nicolás Maduro, por falar nele, ele deve fazer a primeira aparição na corte em Nova York, meio-dia na segunda-feira. Meio-dia lá em Nova York, 2 da tarde aqui no Brasil. Provavelmente é aquela instrução inicial em que ele só disse ele é culpado ou inocente. Lá nos Estados Unidos o processo é assim. Você começa sendo perguntado se você é culpado ou inocente. Como você se declara? Você se declara culpado ou inocente, né? E
parece óbvio que todo mundo diz que é inocente, coisa e tal, mas não é tão óbvio assim não, tá? Porque tem algumas situações, se você se declarar culpado, você pode ter uma série de benefícios, então muitas vezes é preferível o cara se declarar culpado. De qualquer forma, o juiz está aqui, é o Alvin Hellerstein, da Corte do Distrito de Nova York, vai ser meio-dia, então, essa é a primeira coisa. Eu botei aqui o processo contra o Maduro, está disponível já aqui o processo dele, falando sobre, são 4 acusações contra ele: conspiração para narcoterrorismo, importação de cocaína, possessão de armas e dispositivos destrutivos e conspiração para possuir armas e dispositivos destrutivos, né? Então tá essa galera, inclusive tá o Cabelo tá aqui também, tá? O Diosdado Cabelo tá também nesse grupo aqui, tá? Então tá esse pessoal todo aqui, vai começar o julgamento do Maduro, não deve ter nenhuma decisão ainda, mas essa é a situação, é o que deve acontecer na segunda-feira. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.